Olá, conforme nós prometemos no vídeo anterior, hoje nós estamos aqui compartilhar com vocês algumas bênçãos que Deus tem promovido em nossa vida, em nossa casa. Zezinho vai relatar alguns momentos difíceis, porém acompanhado bem de perto pelo Senhor. Olá, tudo bem com vocês? Olha, as bênçãos que nós temos que contar são muitas, por isso nós não podemos contá-las todas. Mas eu quero... Como diz o hino, né? Quantas bênçãos, né? Mas eu quero, nesse vídeo, em poucos minutos, relatar o mais recente, que foi agora em 2021, a Covid, que se abateu sobre mim e a minha esposa, e o grau de periculosidade que foi, principalmente para mim. Eu mencionei já na outra que a minha esposa já mencionou, que tinha doença autoimune, e eu sou portador de miastenia graves. Eu não vou tomar um tempo aqui para explicar o que é isso. Talvez em uma outra oportunidade nós vamos falar. Mas é algo que me deixa totalmente vulnerável a qualquer tipo de doença. Para vocês terem uma ideia, eu não era aconselhável pelos médicos que eu tomasse nenhum tipo de vacina. Nem a vacina contra a gripe que o idoso toma. Então, nota-se, vê que realmente era uma coisa muito séria, que é uma coisa muito séria. E essa doença ela é autoimune, ela não tem uma cura pela medicina. E no meu caso ainda tornou mais grave ainda, porque ela se tornou neurológica, que também é um outro assunto muito profundo, porque ela é produzida, ela é mantida pela própria mente, pela minha mente, pelo meu cérebro, a miastenia. E nesse contexto, Chegou a Covid. a médica disse para mim que eu não poderia pegar nenhuma dengue, porque seria fatal para mim. Então chegou a Covid. Depois que a minha esposa contraiu a Covid, eu contraí também, porque eu estava do lado dela, e ela se cuidou em casa, com a medicina, é claro, ela com plano de saúde, se cuidou em casa. Mas eu precisei de ser levado para o hospital. E eu fui para o hospital, diretamente para a UTI, já saí daqui na ambulância, porque eu já não respirava mais. E a minha expectativa de vida, nesse caso, humanamente falando, era 0. Mas eu fico muito feliz em poder contar a história. Porque dentro do hospital foi uma batalha de vida, entre vida e morte. Eu realmente corria o risco de morte. Ao ponto do médico chegar em mim, eu estava lúcido, que eu não, graças ao bom Deus, eu não fui entubado. Eu tive tempo suficiente para conversar com os médicos. E o médico disse para mim o seguinte: eu não sei o que faço com o senhor, porque o senhor tem miastenia e o senhor também está com um quadro muito profundo da Covid. Então foi algo assim, se fosse olhar só pelo lado humano, desesperador. Mas havia uma diferença, ou houve uma diferença muito grande na minha vida. Porque eu estava sempre, como sempre, baseado nos textos da palavra de Deus e nas experiências que nós já tivemos ao longo desses 42 anos de vivência com Deus. E um dos textos que mais ficou impregnado na minha mente foi Isaías capítulo 43. Quando ele vem dizendo assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Então, quando a gente vai, o único pensamento da gente que tem experiência com Deus é saber que Deus é poderoso suficiente para fazer todo
um processo de retorno. E graças ao bom Deus, eu saí da UTI com 24 dias. E fiquei no CTI mais 14 dias. Então não foram pouco tempo ali. E dentro desse espaço, meu amigo, eu tive experiências fantásticas com o Senhor. A primeira experiência que eu tive com Ele, quando eu entrei no hospital, foi que naquele final de semana houve um temporal muito grande aqui no Espírito Santo. E todas as redes elétricas foram desligadas ou caíram, principalmente no bairro onde estava o hospital que eu fiquei. E eu, no balão de oxigênio, juntamente com muitos outros também, e começou, quando caiu a energia, eu contei 5 segundos, que é o normal, para que o motor ligasse. E ligou de fato, só que o motor apagou em menos de 1 minuto depois. E então passou aquela luta porque não tinha ar, Economizar, não tinha, né? eu tinha que economizar só com aquele que fica é um saquinho de plástico, né? Então, a respirar o mínimo possível. E para vocês terem uma ideia, a gravidade, eu estava, para quem entende um pouquinho dessas coisas, já ouviu falar, eu estava no último grau, que eu estava com 15 PSI de ar. E agora ficar sem ar era complicado. E ainda orar pelos E outros. ainda tinha que orar por mim, para que Deus mantivesse a minha calma, e orar também para que o hospital não perdesse nenhuma vida. Muito bem. E eu pensava comigo que ia ser algo transitório, rapidinho. Não é rápido, porque um hospital cheio de UTIs, então não tem como eles deixarem ou permitirem que a coisa funcionasse. Não Tanto funcionasse. tempo sem energia, né? Pois bem, e eu comecei a orar e o tempo foi passando, e orando ao Senhor, misericórdia, pedindo, e Quanto tempo passou? quando a energia voltou, eu olhei no monitor outra vez, já tinha passado 1h20. Glória a Deus. Pela benção. 1h20, para aquele estado que nós estávamos, é uma eternidade. Vocês não têm noção, talvez alguns tenham, vocês não têm noção de como foi difícil passar essa 1 hora. Foi longa, foi como se fosse uma noite toda. Mas quando terminou toda aquela tormenta, então a energia voltou, eles conseguiram consertar a máquina, não voltou a energia, mas a máquina consertou, então voltou a energia no prédio outra vez, e quando as enfermeiras todas ali se locomovendo rapidamente para um lado e para o outro, Contabilizando, né? e eu ali pensando, né, sobre isso, e elas contabilizando os prejuízos, e graças ao bom Deus, chegou uma moça, uma enfermeira, e ela disse para mim assim: não se perderam ninguém. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E eu continuo, eu estou aqui emocionado. Esse momento é que a gente tem a certeza de quem está no controle. Porque às vezes a gente fala assim, Deus está no controle. No controle de quê? Porque Deus só está no controle se você entregar o controle. É como um controle de televisão. Quem está no controle é que muda o canal. Deus está no controle da sua vida. Você entregou o controle para Ele. Aquele momento ali, em oração, Zezinho entregou o controle. Aí você pode dizer, mas não tinha mais nada a fazer. Mas tem gente que resiste. Tem muita gente que resiste. E a situação, ela é muito complicada. Porque quem está dentro do espaço, quem está dentro daquela situação... É desesperador, né? É desesperador. Agora, o interessante de tudo isso é que, apesar de eu estar nessa situação, o desespero, a situação desesperadora, mas o desespero não recaiu sobre mim.
porque Deus me deu a serenidade para a oração, para um contato melhor. Mesmo com a mente afetada pela Covid? Mesmo com a mente um pouco perturbada, eu só tinha uma visão, de falar com Deus: Senhor, tem misericórdia, só isso. E a oração era feita aqui na mente, porque eu não estava orando falando, eu estava orando pensando, né, com Deus. E graças ao bom Deus, naquela noite fatídica, não teve nenhuma perda. Louvado seja o nome do Senhor. E quando as enfermeiras chegaram, então, voltaram e perguntaram para mim: o senhor está bem? E aquele saquinho, né, na minha máscara, ele estava murchinho, não tinha nada ali. A respiração minha era muito curtinha, mas muito curtinha, era como ficava assim, mas não ansioso. E eu louvo a Deus, porque voltou a energia, voltou o ar, voltou tudo à vida. Então, a normalidade, voltou à normalidade de um sofrimento dentro da UTI, com Covid, ainda batalhando, mediante a bênção de Deus, pela vida. Esse é uma parte de um vídeo, que não vamos gravar a segunda parte, porque tem mais bênção, tem mais. Vocês não podem mensurar o que é passar dentro da UTI lúcido, na medida do possível que a Covid permite, que a Covid ela ataca nossa mente, sem estar entubado, o sofrimento. Esse é o primeiro vídeo. Acompanhe-nos nos outros vídeos que a gente vai relatar. E desculpa a emoção, porque reviver realmente é sofrido. Porém, nos faz lembrar na mão de quem que a gente está. Na mão de quem? Quem foi o Deus? Quem é o nosso Deus? Que nos livrou e nos livra, né? Nos livra a cada dia. E ele coube, ele quis que a gente estivesse aqui hoje, contando passo a passo as partes principais, para ser rápido, para você nos acompanhar nesse momento. Não é para você entristecer, é para você glorificar a Deus. Eu quero deixar, para encerrar esse vídeo, eu quero deixar com você um versículo. Salmo de número 37, versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, e tudo ele fará. Que Deus te abençoe. E na próxima eu vou contar uma outra experiência ali dentro daquela UTI que eu tive e que o Senhor, de fato, atuou visivelmente na minha vida. Fica conosco. Diga se você pegou Covid. Diga como é que foram as coisas. Eu sei que você também, na sua casa, no caso de várias pessoas, essa doença chegou. Que Deus abençoe. E a gente se encontra no próximo vídeo. Deixe seu comentário, acompanhe-nos. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida. Até lá. Que Deus te abençoe.